Daí pessoal, tudo bem? Como é que tá? Olha só, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a vinda da família real para o Brasil, certo? Mas para isso nós temos que compreender quais foram os antecedentes disso, quais foram as causas para a família real vir para o Brasil. O que eles vieram fazer aqui? Vieram tomar um sol em Salvador? Vieram pegar um bronze ou pegar uma prainha na Baía de Guanabara, depois quando eles foram transferidos para o Rio de Janeiro? Não. Olha só, o que a gente tem que entender no contexto histórico são as guerras napoleônicas e o bloqueio continental. Essas duas palavrinhas, ou esses dois conceitos, foram os causadores da vinda da família real de Portugal para o Brasil. Tá? Eles vieram então fugidos de Napoleão justamente porque Portugal era aliado da Inglaterra, da mesma forma que a Espanha era aliada da França. Tá? Esses quatro países aí praticamente dominavam o comércio do Oceano Atlântico ali, certo? Então Portugal e Espanha estavam colonizando a América, estavam ocupando a boa parte da América, Portugal com a parte do Brasil e Espanha com a parte mais a oeste da América, certo? Portanto, quem ficava nesse trânsito a maior parte do tempo fazendo tráfico de escravos africanos da África para a América e da América levando produtos para a Europa, matérias-primas para a Europa, eram basicamente a França e a Inglaterra, mais especificamente a Inglaterra. Tanto é que a Inglaterra vai ser o primeiro país que vai fazer a Revolução Industrial, porque eles vão ganhar muito dinheiro com esse tráfico de escravos, de mercadorias, né? Digamos todo esse carreto. Bom, essas duas potências europeias, França e Inglaterra, disputavam então este comércio, né? Esse comércio atlântico, digamos assim, e a única maneira da França conseguir bater a Inglaterra era através da economia, era através de poder frear o crescimento econômico, o ganho da Inglaterra, certo? Portanto, o que ela fez? Ela fez o que se chamou de bloqueio continental. Todos os países que comercializassem com a Inglaterra, ou seja, que dessem matérias-primas, mercadorias para a Inglaterra, seriam invadidas por Napoleão. Napoleão era o imperador da França na época. Tá? Seriam então invadidas por Napoleão. Seus países seriam invadidos lá na Europa. Belezinha? Bom, como Portugal era aliado da Inglaterra, Portugal continuou tendo esse tráfico transatlântico de mercadorias e de escravos africanos. Tá? Então Napoleão ficou sabendo disso, então, né, que via que estava chegando mercadorias, matérias-primas, principalmente a cana-de-açúcar, que era o material mais utilizado na época aqui, outras especiarias que existiam no Brasil também. Napoleão ficando sabendo deste comércio entre Portugal e Inglaterra, resolveu então invadir Portugal. Para que toda a corte portuguesa não fosse prisioneira de Napoleão, 15 mil pessoas, ou seja, 15 mil integrantes da corte portuguesa, entraram em navios ingleses e vieram para o Brasil fugidos de Napoleão. Mas a Inglaterra fez isso aí de grátis? Não, não, não. A Inglaterra impôs uma coisa. Ela impôs o fim do pacto colonial. Tá, só, mas que papo é esse aí de pacto colonial? Tu não falou isso ainda? O pacto colonial, pessoal, era o seguinte. Era um pacto. A colônia só poderia manter comércio com seu colonizador. Portanto, o Brasil, que era colônia, só podia manter comércio com Portugal. E a Inglaterra, ela queria o fim desse pacto colonial para que ela pudesse manter comércio também com o Brasil, certo? Então, acabando o pacto colonial, ou seja, o Brasil não tendo mais a obrigação de manter comércio somente com
Portugal, a Inglaterra poderia também manter comércio. Então a Inglaterra venderia produtos, compraria do Brasil, mais venderia do que compraria produtos aqui para o Brasil. Portugal não tinha essa opção de não aceitar o fim desse pacto colonial, aceitou, e a Inglaterra então fez esse transporte com segurança dessas 15 mil pessoas da corte portuguesa para Salvador. Vieram para Salvador, depois retornaram para a Baía de Guanabara. Chegando na Baía de Guanabara, houve então digamos assim, uma expulsão dos moradores que viviam ali aos arredores do litoral, tá? Como era o príncipe regente que vinha, né, Dom João VI e a sua família, Carlota Joaquina, enfim, eles ocupariam, não eles mesmos, né, porque eles ficaram num palácio que foi construído depois, mas a maior parte da corte portuguesa, né, ficaria na casa das pessoas que já morassem ali no litoral do Rio de Janeiro. Portanto, como eles eram, digamos, pertencentes à corte do príncipe regente, era o chamado PR, era colocado na porta das pessoas que morassem ali no Rio de Janeiro, e isso ficou popularmente conhecido como pé na rua. Tá? Então todo mundo tinha que sair das suas casas. Imagina a situação assim, ó, tu mora lá no Rio de Janeiro, no litoral, na Baía de Guanabara, por ali, tu tem que pegar as tuas coisas e sair, tu pega as tuas roupas, deixa os teus móveis todos ali, e aí a corte portuguesa vai morar na tua casa ali. Tá? E aí tu tem que habitar os morros do Rio de Janeiro, e aí começa lá o processo de favelização no Rio de Janeiro, que depois vai ser ampliado esse processo de favelização, ou seja, o começo das favelas do Rio de Janeiro com a proclamação da República e a derrocada lá da Guerra dos Canudos, que boa parte vai vir para o Rio de Janeiro, mas isso aí é um outro ponto. Bueno, as consequências então da vinda da família real para o Brasil. Abertura dos portos às nações amigas. Isso quer dizer que o Brasil poderia agora comercializar com qualquer outra nação que não fosse Portugal, ou seja, o fim do pacto colonial. Bueno, as primeiras medidas então tomadas pelo príncipe regente Dom João VI no Brasil. Agora a corte estava aqui, no Brasil, Rio de Janeiro. Então o Rio de Janeiro tinha que dar uma melhorada. Então foram abertas ruas, novos encanamentos para água, esgoto, hidráulicos. Que mais? A criação do Jardim Botânico é desta época também. A primeira imprensa, o primeiro jornal do Brasil, a chamada Imprensa Régia. Tá? O primeiro selo do Brasil. A Biblioteca Nacional e também as primeiras faculdades que nós tivemos aqui, a Faculdade de Artes Plásticas e de Direito no Brasil. Tá? Tudo isso não era para a população, era para essa corte que estava chegando aqui no Brasil. Bueno, o príncipe regente vai ficar aqui, e aí nós vamos ter aqui já movimentos para a independência do Brasil. Eu já estou dando uma adiantada já no nosso tema, certo? Como o trono de Portugal estava vazio, em 1808 eles vieram para cá. Em 1820 nós vamos ter o que se chama de a Revolução do Porto. A Revolução do Porto seria uma retomada de Dom João VI a Portugal. Então Dom João VI vai retornar a Portugal, certo? E vai deixar aqui no Brasil o seu filho Dom Pedro I, tá? Em 1820, para tomar conta do Brasil. Mas o Brasil ainda é uma colônia. Só que Dom Pedro I vai começar a se aliar à elite brasileira, aqueles que detêm as terras no Brasil, né, os proprietários de terras, os plantadores de cana-de-açúcar, e eles vão cada vez mais querer que o Brasil seja independente e colocando Portugal cada vez mais para escanteio. Então eles vão começar a colocar na cabeça de Dom Pedro I que o Brasil tinha que se independizar, ou seja, deveria ser independente de Portugal.
Dom Pedro I, então, vai começar a equiparar as autoridades brasileiras às portuguesas. O que quer dizer isso? Que os funcionários públicos do Brasil vão ganhar a mesma coisa que os funcionários públicos de Portugal. E outra coisa, ele vai diminuir a carga tributária. Os impostos pagos pelos fazendeiros brasileiros vai ser diminuída. Então, duas coisas vão acontecer, duas consequências. Primeiro, Portugal vai ganhar menos com a arrecadação de impostos. Segundo, Portugal vai ter que pagar mais por aqueles funcionários públicos que vivem no Brasil aqui, que trabalham no Brasil. Isso vai dar uma briga intestina entre pai e filho, entre Dom João VI e Dom Pedro I, que Dom João VI vai dizer para o Dom Pedro I para que ele retorne para Portugal e aqui seja colocada uma junta de administração portuguesa. O que vai acontecer? A elite brasileira vai... A elite, quando eu falo elite, pessoal, são aqueles que têm mais dinheiro, aqueles que têm mais grana, aqueles que detêm os meios de produção, aqueles que detêm as terras no Brasil, tá? E aqueles que detêm lá a economia, aqueles que são os poderosos. Tá? Eles vão se aliar, mais ainda, vão dar mais força a Dom Pedro I para que ele declare o Brasil independente. E aí, para que ele fique também. E não para que ele retorne a Portugal. Então, esse dia, eles vão fazer um abaixo-assinado. Vão fazer um abaixo-assinado lá para Dom Pedro I ficar. Esse dia vai ser considerado o dia do fico. Ele vai dizer, se é para o bem da nação e benefício de todos, diga ao povo que fico. Vou ficar no Brasil aqui e deu. Tá? Isso daí vai dar mais um entreveiro entre o pai e o filho, entre Dom Pedro I e Dom João VI. Dom João VI vai ameaçar enviar tropas ao Brasil caso ele não retornasse. Então, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I vai declarar o Brasil independente, sob todo esse estresse que está acontecendo aí, tá? Essa luta toda e esse apoio da elite brasileira. Bom, o Zé Povinho, ou seja, o povo, ele não ficou sabendo de nada. Ele não ficou sabendo que o Brasil estava independente ou não. Tá? As pinturas que foram feitas após, sob Dom Pedro I, levantando lá uma espada às margens do Rio Piranga, talvez nunca tenha acontecido. Aquilo é uma construção histórica, para que nós possamos criar símbolos, criar mitos, criar heróis na nossa história. Mas o fato é que o Brasil, em 1822, se tornou independente de Portugal. Mas somente em 1825 que o Brasil vai ter o reconhecimento de Portugal, porque o Brasil vai ter que pagar uma indenização a Portugal para se tornar independente. Então ele vai pedir à Inglaterra esse dinheiro emprestado, tá, para a Inglaterra para pagar a Portugal e se tornar e ser reconhecido como um país independente. Então, através dessa transação econômica, né, o Brasil se torna independente, mas a data certa ali em 1822, enfim. Né? Mas a data é algo que a gente não deve se ater muito, aliás, nada, né? Porque ela não explica. A história tem que ser explicada. Um fato histórico, ele não explica nada. Uma data não explica nada. Isso é pura decoreba. Nós temos aqui que entender o movimento da história. Certo, pessoal? Então, até o próximo vídeo aí, que a gente vai ver agora, a partir do próximo vídeo, o Brasil independente. Se mudou alguma coisa, se não mudou. Qual foi o papel de Dom Pedro I, né, nesse Brasil independente? Qual foi o papel das elites brasileiras nesse Brasil independente? Um abraço, um beijo no coração e até mais.